E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os últimos acontecimentos do nosso planeta ligados à própria ONU, que tem falado com mais aberturas sobre o processo de aquecimento planetário, de aquecimento global. Realmente nós estamos percebendo que existe um calor insuportável aqui onde nós falamos, na Avenida Paulista, a mais paulista de todas as avenidas, e também irradiando para todo o interior de São Paulo, não é? Nas frequências de FM 95.7 e aqui na capital em AM também 660, e nós então sentimos esse calor. E às vezes a gente se pergunta, o que é isso? O que está acontecendo? Então fala-se de um aumento da temperatura do planeta de alguns graus a curto espaço de tempo. Se bem que em média nós estamos já com a temperatura do planeta acima de níveis anteriores, cerca de 5 graus. Mas que esta temperatura representa gradativamente um aumento progressivo. E esse aumento não é esse aumento de temperatura que vai causar as grandes dificuldades planetárias e esta sensação de desconforto que todos nós estamos passando, porque o Sol hoje abrasa muito mais do que abrasava antigamente. Hoje realmente as radiações que estão envolvendo todo o nosso planeta são muito fortes e as consequências dessa radiação são muito mais nefastas e muito mais perigosas do que elas deixam se transparecer a um primeiro contato, a uma primeira análise. Por exemplo, num dia, às vezes, a gente tem uma variação de temperatura muito grande. E o que acontece durante esse dia? Essa variação de temperatura, de um mínimo até um máximo, ela provoca sensações mais diversas possíveis. Mas, na média da temperatura, ela é praticamente constante, se a gente observar ao longo dos dias, ao longo das horas, ao longo do próprio espaço-tempo que convivemos. Mas, gradativamente, a temperatura está aumentando. Gradativamente, essa temperatura aumentando vai dando uma sensação de desconforto maior. Mas o que existe de pior não é exatamente a temperatura aumentar, mas sim a quantidade de energia que está envolvida nesse processo ou a quantidade de radiação que envolve esse aumento de temperatura. Essa radiação faz mudanças terríveis nos estados de matéria. Nós sabemos que a água, ela pode passar por todos os estados de matéria. Ela passa do estado sólido, como gelo, para o estado líquido, como água propriamente dita, para o estado gasoso, como vapor. Então ela tem um tríplice ponto de mudança, que nós chamamos ponto tríplice da água. Então a água, ela passa por todas essas transformações. E nós temos uma quantidade muito grande de gelo, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, e também formação de gelo à medida que nós temos a inclinação da Terra, quando ela não recebe o Sol, devido ao eixo estar inclinado 23 graus e 27 minutos, a parte de trás realmente não recebe o Sol, então ela tende a ter uma sedimentação de gelo muito maior do que o normal. Então, através do movimento da Terra, através das fases que nós chamamos de solstício e equinócio, a gente tem realmente os processos maiores do comando energético e da formação de gelo, água, vapor e tudo mais no nosso planeta. Mas se nós observarmos hoje, a radiação, ela atravessa as janelas, ela atravessa as casas, ela atravessa as paredes, ela atravessa a nossa roupa, está provocando realmente um aquecimento muito grande, um aquecimento muito forte. E a gente pergunta por quê? Porque a origem dessa radiação, obviamente, é o Sol. Então o Sol é um enorme ser que corresponde a 99,8% de todo o sistema solar. O Sol representa 700 vezes maior em volume do que a somatória de todos os planetas, seus satélites, de todas as rochas, asteroides e cometas que existem no nosso sistema solar. Então o Sol é gigantesco. E esse gigante, não é, que tem superfície, na sua superfície, temperaturas na faixa de 6.000 graus centígrados, temperaturas altíssimas, e cuja temperatura pode chegar a milhões de graus centígrados, estima-se a 20 milhões de graus centígrados a temperatura interior do Sol. Então veja que é uma massa radiante e essa energia eletromagnética inteligente, com esta radiação inteligente também, porque a luz solar é inteligente, ou seja, ela é consciencionada, porque a consciência de Deus, que é Mahat,
ela está impressa na própria luz universal, porque a luz representa evolução, a luz representa a manifestação, e a primeira coisa que Deus criou como mente universal foi a própria luz. Então essa luz inteligente sabe exatamente o que ela tem que fazer, ela sabe exatamente como proceder, e essa luz inteligente é o que está provocando toda essa situação atual. Então está ocorrendo o derretimento tanto nas calotas polares no norte, no hemisfério norte, como no hemisfério sul. O derretimento provoca aumento do nível dos mares. Essa radiação provoca, devido à grande superfície de água, que totaliza 75% da área aberta, não é, plana, em esquemas planos do nosso planeta, então dá uma evaporação muito grande. Quanto maior a radiação, maior a evaporação. Quanto maior a evaporação, maior a quantidade de nuvens. Quanto maior a quantidade de nuvens, quanto maior os movimentos que a Terra faz, porque a Terra também está mudando o seu eixo, inclinando gradativamente, provoca então, através do efeito de Coriolis ou de uma esfera girando, provoca então correntes no hemisfério norte que vão do Equador para o Polo Norte e correntes no hemisfério sul que vão do Equador para o Polo Sul. Então nós temos essas ondas, esses ventos circulares, e que esses ventos circulares às vezes trombam e formam então grandes conflitos de choques térmicos e de choques também energéticos que o próprio ar provoca. Isso então provoca tempestades, isso provoca tufões, isto provoca tornados, e a gente tem visto pela mídia que a quantidade de tornados, principalmente no território americano, norte-americano, está cada vez maior, mais agressivos, mais numerosos, e realmente causam até medo e assustam o próprio povo norte-americano. E falar dos tufões então, cada vez mais encorpados, eles vão agredindo cada vez mais o hemisfério norte. No hemisfério sul nós não temos muitos tufões. Por quê? Porque a Terra é inclinada. Então as velocidades no hemisfério norte tangenciais da Terra, devido à Terra estar inclinada para fora, né, e o fora é o hemisfério norte, então as velocidades tangenciais são maiores. Isto provoca então maior circulação do ar, provoca então no hemisfério norte os tufões, os tornados e os efeitos que o ar provoca. Com isso então nós temos também a água evaporada que é descarregada gradativamente através das chuvas. E a gente vê que as quantidades de chuvas também são absurdas, provocando inundações, provocando cataclismos e tudo mais. Mas por que acontece isso? A gente pergunta. Porque a temperatura está aumentando, mas a radiação não é proporcional ao aumento da temperatura, ela é muito maior em termos energéticos, em termos de efeitos, do que a temperatura em si. Temperatura é um fator muito, muito humilde, muito simples de medição. Nós temos que medir a radiação existente. E por que acontece isso? Nós estamos vivenciando o Apocalipse 16. Então, se você pegar uma Bíblia católica, evangélica, pouco importa, e ler o Apocalipse 16, você vai ver que é o trecho que fala das 7 últimas pragas. E o Apocalipse 16, ele é exatamente o retrato do Arcano 16, que é o Mistério 16, o Mistério Maior 16, que chama-se Torre. E a torre, a gente vê uma torre, seres caindo, perdendo a coroa nesse arcano, e uma torre, não é? Que está sendo atacada por um raio, por uma energia, e caindo da torre esses seres com riqueza e tudo mais indo ao chão. Chama-se Casa de Deus. E a Casa de Deus nada mais é do que a própria humanidade. Então o Arcano 16 representa os efeitos do eterno, da divindade, do sagrado em relação à humanidade. E a humanidade está exacerbando no domínio. O domínio está provocando a fome, está provocando a miséria. Quando a gente fala fome, a gente tem que entender que a fome é muito mais ampla do que ela deixa se mostrar. Então, não é só fome de alimento, é fome de cultura, é fome de
valores, é fome de ética, é fome de educação, é fome de conforto, é fome de tudo. Então, quando a gente fala domínio, guerra, fome e peste, a fome é muito mais abrangente. Então, o domínio está provocando guerra. Então, a gente vê esse choque muito grande que existe nas guerras atuais, por influência do domínio. Por que países potentes entram na guerra, provocam guerra e sustentam guerra? Exatamente para exercer a função de domínio que eles têm e a volúpia, a ânsia que eles têm de realmente se tornarem cada vez mais poderosos a ponto de assustar aos demais. E aí provoca as guerras. As guerras, então, representam as reações contrárias. O que é o terrorismo? O terrorismo é filho da guerra. O terrorismo não foi criado por religião nenhuma. Quando alguém diz que a religião islâmica, que é sagrada, que é abençoada e que ela foi passada para o ser humano com muito mais detalhes através do próprio arcanjo Gabriel, através de Mohamed, através de conhecimentos sagrados, é uma religião mais atualizada do que a própria religião católica. Eu não estou defendendo essa ou atacando aquela, mas apenas estou expondo os fatos. Então, se a gente usar o Alcorão como elemento de conexão para analisarmos a Bíblia, a gente vai ver uma coerência muito grande, a gente vai ver entendimentos e posicionamentos um pouco diferenciados, atualizados mais de 900 anos depois da própria Bíblia. Então, eles estão com uma versão um pouco mais atualizada. Agora, não vamos falar das barbáries que a própria igreja, que o próprio catolicismo atrás da Bíblia, se escondendo na Bíblia, provocando mortes, desgraças, inquisições e a origem nefasta e maléfica do próprio catolicismo. Nós vamos falar também do que acontece com o islamismo, nos seus sectários fanatizados, ou naquelas linhas fanáticas que estão provocando também muita morte, muita destruição, não é? Mas vamos falar da essência religiosa. A essência religiosa é válida, tudo é válido, se nós olharmos a pureza das religiões e os verdadeiros objetivos, não aqueles que o homem quer determinar, mas aqueles que realmente a religião em si, como essência, tem dentro da sua própria constituição e que foi emanada de seres superiores para nós, simples humanos e mortais. Então veja que o Apocalipse 16, ele diz exatamente o que acontece, que são as últimas pragas. E o Apocalipse 16 retrata o atentado às torres de Nova York. Então, se nós olharmos as torres de Nova York com o avião adentrando na parte mediana superior da torre, a gente vai ver então a figura exata do arcano torre. Não tem diferença nenhuma. Seres pulando da torre de Nova York, a riqueza caindo para o chão, tudo isso atrás do domínio, né? Sempre com o domínio, porque era o Trade Center que vivificava todas as atividades no Trade Center, e a gente vê então aquela torre indo ao chão. Realmente terrível, é o arcano 16. E o Apocalipse, ele tem a linguagem que complementa os arcanos ou mistérios maiores. Cada lâmina do tarô maior é vinculada, associada diretamente a um trecho do Apocalipse. Então, o arcano 16, que é a torre, ela diz exatamente a vinculação no Apocalipse 16. Então, você lendo o Apocalipse 16, você vai ouvir uma voz muito forte que vem do templo do Cajá, uma voz sagrada, uma voz divina que dizia para os 7 anjos de Deus, mas 7 anjos da presença: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, nós estamos vivenciando a ira de Deus através do derrame de 7 taças sequenciais. Então, o primeiro anjo saiu e derramou a taça sobre a terra e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Que sinal da besta é esse? O sinal da besta é o sinal do domínio, da guerra, da fome e da peste. Então, quem provoca domínio no mundo, quem provoca guerra no mundo, quem provoca fome no mundo e quem provoca peste no mundo são aqueles com a marca da besta. Então, realmente são esses que exploram a humanidade de uma maneira global e se beneficiam como exclusivos, se beneficiam como privilegiado da exploração e do roubo planetário. Realmente a verdade é essa. E atrás do ouro negro, atrás daquilo que tem valor, exercem o domínio. Depois, para exercer o domínio, eles têm que ter armamentos, armas atômicas capazes de destruir o planeta 80 vezes, quando uma vez só gera mais do que necessário e suficiente. Então, o domínio provoca o quê? Provoca o armamento, o domínio provoca tecnologia bélica, o domínio provoca
aprovisionamento de bactérias, de vírus, etc., formando processos biológicos. Isso daí provoca o quê? Isso daí provoca peste, não é? Então existem pestes que foram fabricadas pelo próprio homem, como muitas que aí estão, e existe também a fome, que é decorrência da guerra. A fome e peste são os decorrentes da própria guerra. Então o domínio, né, alimenta as indústrias bélicas produzem os seus estoques, para consumir os seus estoques tem que existir a guerra faz com que tudo isso seja consumido para poder fabricar mais, aí existe a destruição em cima da guerra, aí as construtoras associadas à guerra, aí então reconstroem para ser novamente destruído, e nesse ciclo, não é, gerando negócio, gerando oportunidades e gerando miséria e desgraça, aqueles poucos que controlam isso se beneficiam de um dinheiro sórdido, sujo, asqueroso e nojento. E aí vem a consequência para os que sofrem, que são fome e peste. Então, a marca do arcano 16, que a gente fala, a marca da besta, é domínio, guerra, fome e peste, e estão marcados aqueles que realmente provocam isso. Então, esse é o primeiro derrame da primeira taça. A segunda taça do segundo anjo, ele derramou a taça no mar, e que se tornou em sangue como de um morto. Então, esse derrame desta taça no mar são os tsunamis que estão acontecendo aí. São os maremotos, porque eles são provocados pelo aquecimento interno. As radiações, as explosões solares. A radiação presente atualmente só vai aumentar a radiação interna e vai provocar o deslize das placas tectônicas que estão consolidadas e praticamente seguras, para que elas deslizem e deem aqueles trancos de acomodamento, isso que gera debaixo do nível do mar, altíssimas pressões, gerando tsunamis. Do tsunamis os terremotos, dos terremotos os vulcões, e aí vem todo esse aspecto que decorre desse abrasamento. E essa é a segunda taça. E nós teremos ainda muitos ataques ao ser humano através da segunda taça, que são os tsunamis. Então aí fala da morte dos seres vivos e da morte dos seres do próprio mar. O terceiro ano, a terceira taça nos rios e nas fontes que se tornarem sangue. Então é um envenenamento. Então, se a gente olhar que tudo que nós estamos envenenando, todo o nosso planeta, e o maior envenenamento está mais do que óbvio, é o teor de gás carbônico na atmosfera. Então, se o teor de gás carbônico continuar aumentando, diminuindo o percentual de oxigênio, já que no ar nós temos 21% de oxigênio e 79% arredondando de nitrogênio, então quanto mais gás carbônico eu gerar, ele consome, ele agrega o oxigênio para formar o gás carbônico na conexão do oxigênio com carbono, e aí então vai diminuindo o percentual de oxigênio, vai reduzindo a vida, vai reduzindo todo o processo local. Então nós estamos sendo envenenados, sim, estamos sendo envenenados no ar, estamos sendo envenenados na água, estamos sendo envenenados em todo o aspecto. Então veja a poluição que existe no nosso planeta. Então nós estamos sendo envenenados através da própria indústria, os produtos que eles põem, é estabilizante, é corante, produto que vai antioxidante, etc. Determinados produtos que estão em todos os enlatados, que estão no que a gente bebe, nos refrigerantes, na cerveja, no líquido, etc. Então, realmente existe envenenamento. Existe envenenamento no animal, onde através dos hormônios, a gente come esse hormônio que realmente traz doenças e sequelas físicas. A galinha de hoje, o frango de hoje está envenenado, a vaca de hoje também está envenenada. Então veja a síndrome da vaca louca, que graças a Deus ninguém mais fala, mas veja a peste aviária, então veja as pestes dos peixes através do mercúrio, e outros produtos que são jogados no mar, porque o mar é o grande cemitério das porcarias, da tecnologia e da ciência humana. Todo o processo radioativo é jogado no mar, fazendo mutações, e tudo isso passa para o próprio homem. Então veja que realmente esse envenenamento já está acontecendo e cada vez pior. E o quarto, então, para a gente fechar esse posicionamento mental, não é, e analítico, realmente o quarto anjo, o que ele faz? Ele joga sobre o sol, derrama a sua taça sobre o sol. Então foi permitido que abrasasse os homens com fogo. Então veja que nós estamos sendo abrasados com fogo, com grande calor, e vai chegar um ponto que vamos até blasfemar contra o nome de Deus, que tem o poder de abafar, reduzir, eliminar, extinguir todas estas pragas que aí estão. Mas
o homem não faz isso. Até que vai chegar o quinto anjo que derramará a sua taça sobre o trono da besta. Aí sai de baixo porque é o Apocalipse mesmo. Então, estamos já na quarta taça. Só falta a quinta em cima da besta. E a besta são essas que provocam guerra, fome, peste e principalmente domínio. Fique atento naqueles que usam do domínio da maneira mais nefasta e absurda. Nós não podemos dominar nada, porque o princípio de Deus é o princípio da liberdade. Nós temos que ter liberdade de ser, liberdade evolutiva e nunca estarmos subjugados pelo domínio. Esse domínio, principalmente no hemisfério norte, frente a todo o resto do mundo e ao hemisfério sul, é o domínio da praga, é o domínio da besta, e lá está a besta apocalíptica, sobre a qual vai ser derramada a taça. E se derramar a taça nessa besta, nós vamos ter a batalha de Armagedon, que vai acontecer no Oriente Médio, e exatamente onde está acontecendo agora, no rio Eufrates. Quando a China passar através do Eufrates, nós estaremos na batalha de Armagedon, e aí não tem dúvida. Vai ser a guerra da lua contra o sol, do dinheiro contra a religião. Então nós teremos uma guerra terrível, que eu espero que não aconteça. Então os países que têm a lua na bandeira realmente devem ser respeitados e devem ser seguidos para que não aconteçam besteiras. E aqueles que têm muitas estrelas, que representam o sol, qual é o que tem mais estrelas? Não vou nem falar, você já sabe quantas bandeiras tem, não é? Naquela estrela, então realmente você vai ver. Então é a bandeira do domínio que aí está. E o Brasil também é todo estrelado, é aquele que vai resolver o problema após esses acontecimentos apocalípticos.